Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Andreas Pereira, por 20% de Rodrigo Muniz, volta à carga por Vitão, Europa crava JJ na seleção e curiosidade inusitada sobre a volta de Pedro hoje. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, meu amigo. Dá essa moral aí. Faltam poucos inscritos para chegarmos a 142 mil inscritos. Exatamente 73 inscritos. Será que nesse vídeo a gente consegue essa marca? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral, dá essa força aqui para esse trabalho independente diretamente de Portugal, falando do Mengão, trazendo sempre notícias aqui do exterior, falando sobre o Flamengo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificação sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. E não esquece de dar like nesse vídeo, né? Eu peço muito pouco like a vocês aqui, vou passar a pedir um pouco mais. Hoje tem Mengão, galera, Flamengo e Central Córdoba, diretamente do Maracanã, 9h30 da noite, aí do Brasil, para mim aqui em Portugal, 1h30 da manhã, mas acompanhar o Mengão na Libertadores sempre é um prazer inenarrável. O Flamengo hoje tem que ganhar bem, para assumir a liderança do grupo. Se tiver um empatezinho entre LDU e Deportivo Táchira, melhor ainda, que o Flamengo abre vantagem sobre os concorrentes. E é importante também pensar na maior campanha. Hoje, a maior alegria, meus amigos, também é a volta do Pedro. É isso mesmo. Pedro será relacionado para participar do jogo da Libertadores. Muita gente vem falando que a recuperação do Pedro nessa contusão é uma recuperação muito mais rápida do que se espera, né? Se falavam em 9 meses, em menos de 7 meses, o Pedro está voltando aí aos campos de futebol. Só que, meus amigos, né, cada organismo é um organismo. Eu entendo também a preocupação das pessoas sobre o retorno do Pedro. Também não sou médico para dizer se está sendo antecipado ou não, mas existe uma curiosidade muito grande, né? O Pedro já teve essa contusão antes na outra perna, né? Quando ele jogava pelo Fluminense. E a curiosidade ele volta exatamente no mesmo tempo que voltou quando jogava pelo Fluminense. É isso mesmo, o Pedro talvez tenha recuperação mais rápida. Quando ele jogava pelo Fluminense, a lesão foi no dia 25 de 8 de 2018. A cirurgia aconteceu 27 dias depois da lesão. A reintegração foi no dia 30 de 3 de 2019, 6 meses e 9 dias após a cirurgia. E ele foi relacionado no dia 17 de 4 de 2019, 18 dias após a reintegração. Da cirurgia ao primeiro jogo, 6 meses e 27 dias. Lesão no Flamengo não, na seleção brasileira, né? 4 de 9 de 24, cirurgia 13 de 9 de 24, 9 dias depois da lesão. Reintegração 31 de 3 de 25, 6 meses e 18 dias após a cirurgia, relacionado 9 do 4, 9 dias depois da reintegração. Ou seja, da cirurgia ao primeiro jogo, exatamente 6 meses e 27 dias. Ou seja, exatamente no mesmo tempo. Né? A curiosidade aqui é que a cirurgia no Flamengo foi mais rápida, né? A reintegração demorou mais um pouquinho, e para ele ser reintegrado e relacionado no Fluminense foram 18 dias e no Flamengo 9 dias. Ou seja, ele foi relacionado mais rápido. O Pedro voltando aí exatamente no mesmo tempo que ele foi relacionado
quando jogava no Fluminense. Tá bom, Pedro era mais novo, né? Vamos botar aí alguns anos mais novo, né? De 24 para 18, a gente está falando aí de 6 anos, 7 anos mais velho. Mas o ponto é que ele estará hoje relacionado, pelo menos no banco de reserva, no jogo de hoje contra o Central Córdoba. Meus amigos, vamos falar aqui de seleção brasileira, mas porque tem um personagem que é muito ligado à nossa história, à história rubro-negra. Segundo o jornal AS da Espanha, Brasil decide por Jorge Jesus. A Confederação Brasileira de Futebol escolheu o seu novo técnico. Ela está disposta a pagar a cláusula de rescisão do treinador do Al Hilal, de acordo com reportagens pelo mundo. É isso mesmo, meus amigos. A Europa já se curva aí ao novo treinador da seleção brasileira, Jorge Jesus, ídolo eterno da torcida rubro-negra, que deve realmente ser o novo técnico do Brasil. Apesar do Benjamin Bach falar aí num programa no Brasil que o Jorge Jesus falou com ele que não houve nenhuma ligação ainda, parece realmente que Jorge Jesus será o novo técnico da seleção brasileira. Inclusive, nos jornais da Arábia hoje já descartam totalmente aí o Jorge Jesus como técnico do Al Hilal para o Mundial de Clubes. O contrato dele termina no dia 31 de maio e já imaginam aí que Jorge Jesus fica até o final da Champions da Ásia e logo após ele sai do Al Hilal para treinar a seleção brasileira. E aí, meu amigo? Escreva aqui nos comentários, você gostaria de Jorge Jesus na seleção? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Não esquece do nosso like, hein? Flamengo pode anunciar 4 contratações e entre elas voltar aí o zagueiro Vitão, né? O Beto Júnior no Charla Podcast trouxe que o Flamengo poderia trazer 4 reforços, né? Jorginho a gente já sabe que é um deles, né? E uma dessas contratações é o zagueiro Vitão, que permanece no radar do time carioca, né? O Vitão, realmente eu concordo, né? Segundo aí o Beto Júnior, tem o meia que ele está no programa do João Guilherme no Flamengo TV, que não é um Andrés Pereira, seria mais um 10. Parece que o Vitão vai chegar, notícia vinda do Sul, que o Vitão já teria acertado tudo com o Flamengo e chega em maio. Só que é o seguinte, né? O Vitão tem jogado normalmente pelo Internacional, tanto na Libertadores da América quanto no Brasileirão. Então, se ele continuar jogando, dificilmente ele virá para o Flamengo. Eu acho assim, em função até da frequência de jogos do Vitão pelo Internacional, acho difícil que essa negociação vá à frente. Agora, que o Flamengo precisa de mais zagueiros, isso para mim é inquestionável, né? A gente tem o Danilo machucado, meus amigos, Léo Ortiz e Léo Pereira com a gravata para fora ali de cansaço durante os jogos. Fica nítido que o Flamengo precisa de mais zagueiros. Bota os garotos novos. Não estão prontos, meus amigos. Não estão prontos para assumir a titularidade do Flamengo, né? O João Vitor entrou no finalzinho do jogo contra o Deportivo Táchira, falhou, né? Esses caras ainda são mais para o futuro. Realmente o Flamengo precisa contratar novos zagueiros, né? E você, o que você acha? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, direto da Inglaterra para vocês, hein? O Andreas, a volta do Andreas Pereira parece uma coisa muito difícil de acontecer. O Andreas não seria, o José Boto disse, não seria um novo 10, o Flamengo tem que procurar um novo 10, mas a negociação do Andreas pode ser muito facilitada. Pelo seguinte, meus amigos, importante que vocês saibam, uma das grandes sensações da Premier League é o Rodrigo Muniz, né? Para quem não sabe, o Fulham conseguiu derrotar por 3-2 o líder da Premier League, o Liverpool. O Rodrigo Muniz foi o autor do gol da vitória. O Rodrigo Muniz está muito em alta na Europa desde a temporada passada. Ele já é um jogador almejado aí pelos grandes clubes europeus.
né? E eu digo, a venda do Rodrigo Muniz, eu diria que seria uma venda por baixo aí por 60 milhões de euros, né? Não vejo o Rodrigo Muniz saindo do Fulham por menos de 50, 60 milhões de euros. É esse o valor. Só que o Flamengo ainda tem, além do mecanismo de solidariedade, ainda tem 20% dos direitos econômicos do Rodrigo Muniz. Ou seja, meus amigos, a gente está falando aí do Flamengo ter limpo na sua mão entre 10 e 12 milhões de euros. O Andreas Pereira tem 30 anos, tem contrato até o meio do ano que vem, né? Até o meio do ano que vem, ou seja, um jogador de 30 anos, um jogador que tem contrato até o meio do ano que vem. Tudo bem, Palmeiras tentou levar, o Fulham pediu a bagatela aí de 20 milhões de euros. Porém, meus amigos, tendo só um ano de contrato, um valor aí de 10, 12 milhões de euros que o Flamengo tem direito a receber, né? Uma transação dessa, né, e esse valor cairia fora aí do cálculo dos impostos, porque seria, teoricamente, quase pagar o valor ao Flamengo com a doação e os direitos de um jogador. Então, assim, não se assustem se o Andreas Pereira voltar a vestir a camisa do Flamengo ainda esse ano em função desta situação. É um jogador que viria, de novo, não pode vir, na minha opinião, como um 10, né, como reserva do Arrascaeta, mas é um cara que pode fortalecer muito o elenco do Flamengo para a temporada. E você, meu amigo, você gostaria da volta do Andreas Pereira ao Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante em todos os vídeos. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.